Quem participa dessa edição do CNN Prime Time é o analista de internacional Lorival Santana. Lorival, boa noite. Boa noite. Não havia muita dúvida de que o principal objetivo desse ataque seria a cabeça de Ali Khamenei. Já podemos dar como certa essa morte, Lorival, mesmo sem o Irã reconhecer essa morte, mas também não apresentando qualquer sinal de vida de Ali Khamenei? Bem, a credibilidade dos Estados Unidos e de Israel que está em jogo, né? Então, acho que é muito provável que eles estejam dizendo a verdade. Mais cedo, a CNN Internacional teve a confirmação de duas fontes do governo israelense que diziam que tinham provas, inclusive imagens, que provavam que Khamenei está morto. Então, acredito que é muito provável que eles estejam dizendo a verdade e que não queiram expor essa imagem exatamente para que ela não seja usada em um futuro culto, né, da imagem de Khamenei. Os iranianos e os xiitas, eles são muito ligados ao martírio, então isso poderia trazer uma nova etapa de uma busca de legitimidade para o regime. Antes de falar um pouco mais sobre o futuro do Irã sem Ali Khamenei, eu queria trazer a sua visão sobre esse ataque de hoje, Lorival. Como é que você viu esse ataque na potência que ele teve e na forma com que atingiu o Irã? Bem, não chega a ser uma surpresa, né? Israel já demonstrou várias vezes a sua enorme inteligência, né, em relação ao que se passa dentro do Irã, e os Estados Unidos, a sua capacidade bélica é incomparável com relação a qualquer outra força armada do mundo. Então, esses dois países combinados e depois de uma longa preparação, era de se esperar que algo muito contundente acontecesse. Embora sempre a decapitação do líder do regime é algo extremamente importante, né, que tem consequências muito grandes e que não é algo fácil de se fazer. Então, realmente, é um dia extraordinário. Israel afirma também ter matado, eliminado 7 pessoas muito importantes no regime, como o ministro da Defesa, um dos chefes das agências de inteligência militar, o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica e outros comandantes importantes também. Então, realmente foi uma decapitação muito contundente. Tudo isso coloca em jogo o futuro do Irã e quem vai assumir o lugar de Ali Khamenei. Aqui a gente tem um perfil do líder supremo que teria sido eliminado pelos americanos nesse ataque de hoje, informação ainda não confirmada pelo Irã, como o Lorival bem nos coloca. Qual o papel do presidente nesse momento, Lorival, e com essa informação de que Ali Khamenei está morto? Bem, ele passa a fazer parte, o presidente faz parte agora de uma comissão, de um triunvirato, né, em que vai ter alguém também da Assembleia de Especialistas, que é, digamos, um comitê que inclusive tem o papel de escolher o sucessor de Ali Khamenei, que em tese também teria a capacidade de destituir o líder espiritual, embora o líder espiritual também tenha uma ascendência muito forte sobre a escolha dos membros da Assembleia dos Especialistas e também tem a capacidade de destituir integrantes da Assembleia. É uma arquitetura de poder em que há uma certa repartição de poder, embora haja também uma verticalidade em torno da figura de Ali Khamenei. Sempre se falou, há muito tempo se fala da possibilidade de o Mostada Khamenei, o filho do Ali Khamenei, ser o sucessor dele. Há questionamentos sobre se isso seria viável ou não, sobre a legitimidade do Mostada. Hoje houve especulações de que o Mostada teria sido morto nesse ataque ao complexo residencial do pai dele e da liderança espiritual em Teherã, mas não há uma confirmação nem do destino e do paradeiro de Mostada Khamenei. Mas é claro que isso era algo que já vinha sendo discutido, porque o Khamenei tinha 86 anos de idade, né, está no poder desde 1989. Então, essa discussão não é nova sobre a sucessão de Khamenei. Houve, inclusive, informações de que ele teria tido câncer e assim por diante. Então, não é algo que pega o regime iraniano de surpresa. Da mesma maneira, é muito importante explicar que a Guarda Revolucionária Islâmica ela é muito coesa, muito robusta. A principal atribuição dela é defender o regime do povo, né, das aspirações por liberdade do povo iraniano. Grande parte dele rejeita
frontalmente esse regime e ela está intacta do ponto de vista, a guarda está intacta do ponto de vista da sua capacidade de reprimir o povo iraniano. Então nós estamos longe de uma mudança de regime até onde nós temos as informações. E qual o tamanho da parte da população que ataca o regime? É contra o regime e recentemente foi às ruas protestar contra o regime, consequentemente contra Ali Khamenei. E o quanto essa parte da população vai pressionar o presidente que vai ocupar um lugar nesse vácuo aí? Que é um liberal não, mas um moderado. O Massoud Pezeshkian foi eleito em 2024 exatamente com o mandato de negociar com o governo de Joe Biden um novo acordo nuclear. Então ele tem essa característica de moderação. Bom, nós não temos pesquisas confiáveis, o Irã é uma ditadura muito repressiva, mas os indícios são de que uma vasta maioria dos iranianos deseja essa mudança de regime. Eu estive 4 vezes no Irã, a última vez foi em 2018, e ali naquela época eu já via os iranianos conversando comigo, que era um estrangeiro, um jornalista estrangeiro, abertamente sobre a sua rejeição ao regime, algo que era novo. Sempre houve uma rejeição, mas ela foi aumentando ao longo desses anos. Então, o Irã está, assim, muito maduro para uma mudança de regime, mas não do ponto de vista militar. Porque se está do ponto de vista do desejo da população, não está do ponto de vista militar. Não há grupos armados de oposição substanciais para enfrentar a guarda revolucionária. Não há partidos organizados, não há lideranças visíveis. Então, de novo, ainda não há as condições, não estão ainda disponíveis, não existem para uma mudança de regime. Trump disse hoje, num dos seus pronunciamentos, que é visível qual é a palavra? A deserção de alguns militares iranianos de seus cargos, sentindo a pressão no ataque de hoje. Podemos considerar isso real, verdadeiro, factível? Não, ele não apresentou nenhuma evidência e nós não vemos essas evidências, realmente. É claro que deve haver pessoas aí que estejam querendo agora se apresentar como candidatos a um regime que seja patrocinado pelos Estados Unidos e que essas pessoas estejam dentro do regime hoje, né? Não falando de pessoas que estejam no exílio ou que estejam presas, mas pode ser que algumas pessoas tenham se apresentado a interlocutores americanos, mas isso não é algo que a gente conhece. Pelo contrário, a gente vê uma grande coesão nesse regime. Lorival Santana vai continuar com a gente ao longo dessa edição do CNN Prime Time, até para nos trazer outras informações sobre o futuro do país. Vamos destacar principalmente os nomes que mais fortemente aparecem nessa possibilidade de vir a substituir o Ayatollah Ali Khamenei, morto, segundo os Estados Unidos e Israel, no ataque de hoje contra o Irã. Por enquanto, obrigado, Lorival Santana. O príncipe exilado do Irã, Reza Pahlavi, pediu que os iranianos saíssem às ruas para derrubar o regime. Vamos ver essas falas. همیهنان عزیزم لحظاتی سرنوشت‌ساز پیش روی ماست. کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است و هدف آن جمهوری اسلامی دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است، نه کشور و ملت بزرگ ایران. اما با وجود رسیدن این کمک، پیروزی نهایی همچنان به دست ما رقم خواهد خورد. این ما ملت ایران هستیم که در این آخرین نبرد کار را تمام خواهیم کرد. زمان بازگشت به خیابانها نزدیک است. O príncipe Reza Pahlavi é filho do Shah Reza Pahlavi, que foi derrubado em 1979, no começo da Revolução Islâmica, comandada pelo Ayatollah Ayatollah Khomeini. Pergunto para você, Lorival, o quão prestigiado o príncipe Pahlavi é entre a população iraniana para garantir essa possibilidade dele vir a ser o substituto de Ali Khamenei? De novo, a gente não tem pesquisas confiáveis. Eu estou em contato com iranianos dentro do Irã
e fora do Irã. E as opiniões se dividem, Márcio. Existem iranianos que gostam do príncipe herdeiro, vamos chamá-lo assim, né? Tem, por exemplo, um iraniano que eu conheci em Teherã na penúltima vez que eu fui, e que ele, isso em 2012, ele era um dissidente, artista, que eu conheci em Teherã, hoje ele está no Canadá, e ele é um fã dessa solução do Pahlavi. Ele fala muito bem dele, diz que esse é o caminho que traria uma institucionalidade, uma continuidade. Outros iranianos dizem que não, que ele não tem credibilidade, que ele cresceu no exílio, né, e que o próprio pai dele também não é admirado pelos iranianos, era muito repressor, né, você sabe disso. A ditadura de Mohammad Pahlavi não deixa saudade no Irã, em muitos iranianos. Ele era... inclusive, quando ele foi derrubado, foi depois de fazer uma festa no aniversário da Pérsia, em que ele levou estadistas, governantes ali num acampamento em Persépolis, e que foi considerado um escândalo aquilo, porque o Irã estava com uma grave crise econômica e a população passando fome, e ele fez uma festa extremamente extravagante, além de todo o aparato de repressão que ele usava, e a relação dele com o Ocidente também desagradava aos nacionalistas e tal. Então, há uma percepção mista em relação ao Pahlavi e ao pai dele também, com relação à distância que ele está, mas, por outro lado, é visto como a melhor opção por outros iranianos que não conseguem vislumbrar um outro líder, porque um outro líder realmente não apareceu e a situação é de emergência. Muitos iranianos estão muito ansiosos para ver a queda do atual regime e para ver um novo governo no Irã. Rapidamente, qual é o risco de acontecer com o Irã do que já aconteceu em diversos outros países onde os americanos entravam, faziam lá a derrubada do regime ditatorial que fosse e deixavam o vácuo de poder? Qual é o risco disso acontecer agora no Irã? Esse é o cenário mais provável hoje, o caos, né? A gente não, com as informações que nós temos agora. Pode ser que isso mude nas próximas horas, nos próximos dias, a gente tenha novos elementos, mas o meu cenário base hoje é do caos, quer dizer, uma guarda revolucionária muito aguerrida, muito coesa, uma oposição desorganizada. Os Estados Unidos e Israel não pretendem colocar botas no terreno, o máximo são tênis no terreno, que no jargão militar, sneakers on the ground, quer dizer, pessoal de inteligência que já está lá, assessores, consultores políticos, mas não enfrentar a guarda revolucionária como seria necessário. Então, se não houver um grande acordo entre esses líderes iranianos e os Estados Unidos, o cenário é de caos e violência.